responsável também, a Master Home, que também está à frente também. Que lindo, Istambul aí para vocês aí de casa ficar de olho, ficar tranquilos aí e já adquirir seu apartamento, que olha, gente, vale a pena, vai ficar lindo demais. E agora nós vamos dar um pouquinho de assunto aqui no estúdio, que a gente vai falar sobre terapia ortomolecular com a médica Cirlei Rodrigues. Ela vai explicar tudinho pra gente como que funciona e as indicações também. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem. Tudo bem também, Cirlei. Quero que você conte pra gente o que é a tal dessa terapia ortomolecular que está sendo tão falada ultimamente, né? A palavra ortomolecular, ela vem orto, né, correto, certo, equilíbrio da molécula. Então, o nosso corpo, ele é feito de moléculas e nós precisamos ter esse equilíbrio entre as moléculas no nosso organismo. Então, Linus Pauling estudou muito isso, muito bem, e com a descoberta dos radicais livres, que começou-se esse advento da terapia ortomolecular, né, que é uma prática, é uma suplementação que nós usamos. Os radicais livres são moléculas que têm elétrons, né, lá da nossa química básica, né? Os elétrons, eles têm que ser impares para que eles sejam estáveis dentro do nosso organismo. Mas os radicais livres, eles têm um elétron. Então, na órbita ali da molécula, ele se torna instável. E se tornando instável, ele vai se ligar na membrana celular de uma outra célula, podendo chegar até o núcleo. Se chegar ao núcleo, existe uma mutação, porque é DNA, e nós temos os efeitos deletérios de uma célula, e o início, por exemplo, de um câncer. Então, a terapia, a suplementação ortomolecular, ela visa ajudar o nosso sistema interno, que daí para equilibrar esses radicais livres, nós temos um sistema antioxidante natural. Então, é impossível, nós vamos ter radicais livres, sim ou sim, porque nós respiramos oxigênio e o oxigênio é que começa esse processo. O nosso sistema antioxidante, ele necessita de nutrientes para funcionar. Então, tem algumas enzimas que precisam, por exemplo, do nutriente ferro, do nutriente selênio, do nutriente acetilcisteína, da vitamina C, né? De vários minerais que nós usamos. Então, quando a gente coloca esse nutriente dentro do nosso organismo, o nosso sistema antioxidante funciona. Então, por isso, tão famoso a vitamina C como antioxidante, porque ela sim, ela faz esse processo e a gente consegue então fazer esse equilíbrio que chamamos na medicina de homeostase metabólica. E Cirlei, como que funciona, por exemplo, a atuação de um médico na questão da terapia ortomolecular? Como que é essa atuação? Assim, a terapia ortomolecular não é uma especialidade, a gente não faz uma residência na medicina para ser ortomolecular. Então, nós fazemos cursos e a partir daí, então, para ser ortomolecular, para praticar isso, nós precisamos ser médicos. Sendo médicos, a gente temos que ter um vasto conhecimento de clínica médica, de toda a parte de farmacologia, porque nós temos que entender como que o medicamento age, porque ele tem efeitos colaterais, ele vai se unir a receptores, tudo, e como que isso pode estar atuando nesse sistema, né, de radicais livres, por exemplo. Então, nós fazemos a parte integrativa de um tratamento. Eu sou clínica, eu estou ali ajudando o meu colega, por exemplo, o psiquiatra, a cuidar de um paciente com depressão, porque, como o nosso colega veio antes, falando da conexão intestino-cérebro, né? Então, se a gente faz uma molécula, por exemplo, um aminoácido essencial chamado triptofano, nós vamos dar para o nosso cérebro o precursor da serotonina. O medicamento, ele age conservando a serotonina dentro do nosso cérebro. Então, a gente consegue atuar, todo médico pode aplicar a ortomolecular, só que tem que ter o conhecimento, né, científico de bioquímica, de fisiologia, de fisiopatologia, de farmacologia, para poder entender o medicamento que o paciente está usando, a doença que ele tem e assim como o que nós vamos estar oferecendo, o que nós vamos estar modulando nesse organismo. E Cirlei, as pessoas têm muito ainda medo ou dificuldade até, mas assim, será como que funciona? Tem um certo receio quando chega lá na clínica, no consultório, para aplicar a terapia ortomolecular? Tivemos muitos mitos, né? Ela é muito divulgada hoje, mas sim, existem as resistências, porque às vezes as pessoas passaram por uma má experiência.
Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente faz a dose individual para o paciente, o nutriente essencial que ele precisa, nós nunca vamos ter efeitos colaterais. Mas a gente tem que ter essa segurança e esse conhecimento para poder passar essa segurança para o nosso paciente. E em quais casos, por exemplo, de doença é indicada essa terapia ortomolecular? A suplementação, ela é em todos, né? De 0, né? Até antes do nascimento, até a nossa idade, né? De velhice. Então, claro que cada um com a sua especificidade bioquímica, individualidade, nós vamos estar ajudando todos. Então, em todas as doenças nós podemos ajudar. O que é muito hoje visto, assim, muito trabalhado, por exemplo, o pessoal que faz na oncologia. Né? Então, nós temos médicos clínicos que ajudam muito na parte da oncologia, onde a quimioterapia é uma terapia deletéria para várias células. Então, assim, a suplementação ortomolecular, ela ajuda o paciente a ter qualidade de vida. E ela pode até ajudar na prevenção de algumas doenças também, Cirlei, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A medicina vem cada vez aumentando ainda mais tecnologia para prevenir as doenças, né? É como eu disse, a prevenção, ela teria que começar antes da mulher pensar em engravidar. Então, quando a mulher engravida, nós temos todo um pré-natal que a gente suplementa, né, adequadamente, porque a gestante é um mundo à parte, né? Então, nós temos que ter critérios. E essa mãezinha, ela é orientada a cuidar do seu bebê até os 3.000 dias do bebê. Então, vai da gestação até os 2 aninhos. Ali, a gente faz a prevenção, principalmente com a ingestão de alguns nutrientes, porque muitas doenças nós temos na nossa genética. Então, eu tenho um gene, você tem um gene, por exemplo, de um câncer. Na página do INCA tem isso. Você tem uma balança onde 10 a 20% é genético. 80% dos cânceres são desenvolvidos a partir do estilo de vida. Então, se eu ensino uma mãe, desde que ela está gestante, como ela deve se alimentar, como ela deve alimentar o seu bebê, provavelmente esse fator genético ele vai ele vai dormir, ele não vai ser despertado. Então, todos nós temos um gene para uma doença. O que deflagra a doença é o estilo de vida que nós levamos. E ela pode ser aplicada em todos os casos, a terapia ortomolecular, ou tem que ter alguns cuidados, ou algumas pessoas assim que, peraí, precisa ter um amparo melhor também? Não, sim. Inclusive, nós temos que ter, por exemplo, a anamnese nossa, ela tem que ser muito criteriosa, né? Exames bioquímicos específicos. A suplementação, ela é, maioria das vezes, via oral. Hoje nós temos a suplementação injetável, que veio assim nos ajudar muito, né? Então nós fazemos não gosto de usar o termo soroterapia, mas é a suplementação por soro ou intramuscular. Mas vamos pensar na via oral. Se eu tenho um paciente que tem um problema gástrico intenso ou digestivo, que não vai absorver esse nutriente, não resolve eu fazer uma fórmula para ele com 20 itens de suplementação, porque esse paciente não vai absorver. Então, eu tenho que conhecer meu paciente para poder indicar. Não é ir numa farmácia e comprar uma suplementação. Então, ortomolecular não é isso. E aquela coisa que a gente pode reforçar, até para a gente finalizar, né, Cirlei? Aquela coisa de que funciona para uma pessoa, não é que vai funcionar para outra pessoa também. Por isso que tem que ter todo esse amparo e esses cuidados também. Exatamente. Nós precisamos, né, ter profissionais, né, reconhecidos, profissionais que façam esse cuidado, que tenham esse cuidado na terapia e, claro, na individualidade de cada um. Então, o que serve para você não serve para o amigo, não serve para a mãe, não serve para o filho. Então, cada um é um ser único, né? Deus nos fez únicos. Então, a medicação, quando a gente compra um medicamento, a indústria farmacêutica precisa fazer a medicação padrão. Mas a suplementação não é assim, a suplementação é individualizada. Cirlei, então quero te agradecer. Até tinha gente uma pergunta aqui para a Cirlei falar sobre a atuação da ortomolecular no emagrecimento, mas sei que esse assunto vai render, que as pessoas cada vez mais estão buscando qualidade de vida e a questão do emagrecimento também. Vou te chamar para você vir outra vez só para a gente falar sobre essa parte também, pode ser? Ok, com certeza. Obrigada pela participação. Vou deixar aqui o Instagram para vocês entrarem em contato, saber mais também. E daqui uns dias ela volta então para a gente falar só sobre o emagrecimento. E, gente, nosso Ver Mais essa tarde já vai chegando ao final. Passou tão rápido, né?
rápido demais nosso programa dessa quarta-feira. Eu quero te convidar para acessar o nosso Instagram, o do Mauro Piscine, o meu, no Hauer, o Rick TV West, também para você ficar por dentro das novidades. Ai, quero ter isso no programa, chama lá chama o Mauro também, que a gente anota certinho a pauta e traz aqui no Ver Mais também. Tem algumas dicas de quadro, de provador, gente, às vezes, fala isso, fala sobre aquilo. Chama lá que a gente traz aqui no Ver Mais com certeza. Aqui esse programa é feito para vocês aí de casa e é muito bom ter essa companhia de vocês, viu? E agora a gente vai ficar com o nosso momento de fé, reflexão e oração, dando continuidade à nossa programação logo em seguida da Record TV. Um beijo, obrigada pela companhia de vocês nessa tarde e até mais, gente. Tchau, tchau.